Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa 36ª aula, parte 1 do curso de ASP.NET MVC. Nesta aula eu vou iniciar a criação de uma loja virtual, onde o tema vai ser uma loja de artigos esportivos. O objetivo é aplicar os conceitos vistos até aqui no nosso curso de ASP.NET MVC, de forma a criar uma aplicação funcional, onde nós possamos ver em ação muitos ou a maioria dos conceitos que nós vimos no curso. Então é importante, porque você vê ao final do curso a aplicação de toda aquela teoria embora ela tenha, todas as aulas tenham sido exemplificadas com um exemplo prático, mas agora nós vamos juntar todas as partes. Então nessa aula eu vou iniciar a criação de um projeto ASP.NET MVC, onde eu vou criar uma aplicação web que vai apresentar um catálogo de produtos, e nós vamos criar paginação, nós vamos acessar o banco de dados SQL Server, nós vamos mostrar como aplicar o estilo do Bootstrap, como criar um carrinho de compras, como criar a área de administração, tudo isso de uma maneira bem... A nossa aplicação ela vai ser uma loja de artigos esportivos, onde eu vou acessar um banco de dados SQL Server, eu vou usar o Entity Framework e o ASP.NET MVC. Eu vou mostrar a aplicação, a primeira parte da aplicação funcionando, para você ter uma ideia do que nós vamos criar. Então aqui eu estou abrindo a aplicação na sua página inicial, onde eu tenho o catálogo de produtos, olha, e ele é definido por categorias, Note que quando eu seleciono uma categoria, eu tenho a paginação e a seleção da categoria. Nota que eu tenho um carrinho de compras, Quando eu tenho um botão para comprar, quando eu clico no botão eu posso navegar na paginação, Quando eu clico no botão comprar, ele me vai para o carrinho, eu posso continuar comprando, selecionar outra categoria, e quando eu finalizo a compra, ele me apresenta um formulário onde o usuário vai se cadastrar. E aqui, deixa eu digitar aqui, Rua Centro, Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, vou pegar um e-mail aqui, Macorati, vai lá para presente, esses itens. Então aqui quando o usuário finaliza a compra, aqui eu não fiz uma implementação. Note que eu tenho aqui a visualização do carrinho, com os dois itens, E quando ele clicar finalizar a compra, seria a parte onde é feito a implementação do cartão de crédito, implementação dos meios de pagamentos, que eu não fiz aqui na aplicação, porque isso aqui é uma coisa mais complexa e depende muito do cenário. Mas aqui, quando eu clicar em finalizar, ele vai enviar um e-mail, para o usuário. Essa implementação foi feita. Aqui encerra essa primeira parte. Então, é até aqui que nós vamos chegar na primeira parte, e depois a segunda parte será a administração, onde eu vou mostrar a implementação da segurança, e depois nós vamos implementar também imagens aqui. Aqui note que eu não tenho imagem, mas depois nós vamos colocar uma imagem do produto aqui, ao final da implementação da nossa loja. Então, nessa primeira parte, o que eu vou fazer? Nós vamos criar uma aplicação web, MVC, uma aplicação class library, que vai ser o nosso domínio. Nessa aplicação domínio, eu vou ter a definição das minhas entidades, de um repositório, Então aqui é importante que eu vou estar trabalhando com o padrão repositório. O que é o padrão de repositório? O padrão de repositório, ele acrescenta uma camada de abstração no topo da camada de consultas e ajuda a eliminar a lógica duplicada na implementação do código das consultas no modelo de entidades. Esse padrão ele foi definido pelo Martin Fong. Então, o repositório ele nada mais é do que uma coleção de objetos de domínio na memória. E com base nisso, esse padrão ele permite realizar o isolamento entre a camada de acesso a dados e a nossa aplicação. É um padrão muito importante.
Resumindo, quando nós usamos o padrão repositório, o objetivo dele é desacoplar o modelo de domínio do código de acesso a dados. Então ele é muito importante, embora o nosso repositório seja bem simples, nós estamos implementando esse conceito na aplicação. Então eu vou depois criar o banco de dados no SQL Server com produtos, categorias, né? Depois eu vou definir o controlador, criar a view, né? E aplicando os estilos do Bootstrap. Então eu vou pausar o vídeo aqui, vou parar essa aplicação que eu estou executando e nós vamos iniciar a nossa aplicação. Então eu vou abrir a nossa ferramenta de trabalho, que vai ser o Visual Studio Express 2013 Forever. Eu poderia usar o Visual Studio 2015 Community, que é uma versão mais recente, tá? Vai funcionar do mesmo jeito, tá? Mas eu vou usar a versão Express, porque às vezes muita gente não tem a versão Community, embora ela seja uma versão gratuita, que você pode baixar, eu vou usar essa versão. Então vamos lá, nós vamos criar a solução, vou clicar em New Project. Aqui eu vou selecionar Other Project Types e vou marcar Visual Studio Solution e vou marcar Blank Solution. Aqui eu vou selecionar a pasta do nosso curso. Deixa eu ver se eu localizo ela. Está aqui, ó. Vou criar nessa pasta. E aqui eu vou chamar Loja de Esportes Virtual. Os nomes aqui, você pode dar os nomes que melhor se adequam à sua necessidade, tá? Eu vou criar um catálogo de produtos, que é uma coisa bem genérica. Eu estou criando com uma loja de esportes. Você pode criar para qualquer outro tipo de catálogo, tá? Então nós vamos criar uma solução em branco. E agora, ó, ele já criou a solução, não tem nenhum projeto. Agora eu vou criar dois projetos. Add New Project. O primeiro projeto vai ser, agora eu vou selecionar a linguagem, né, C Sharp. Eu vou marcar o Windows porque eu vou criar um projeto do tipo Class Library. E eu vou chamar Loja Esportes Domínio. Domínio. Ó, essa nomenclatura, tá? A nomenclatura aqui, você pode também variar. Tá? Mas é interessante você usar uma nomenclatura consistente, tá? E coerente. Então eu vou criar uma nomenclatura aqui, ó, Loja Esportes Domínio, para a minha aplicação, onde eu vou definir o domínio, as minhas classes do meu domínio, que vai ser meus produtos, minhas categorias, né? Meu repositório. Então é um Class Library, vai ser um projeto diferente. Anote que aqui, ó, eu tenho uma aplicação Class Library, é diferente da aplicação MVC, é um projeto diferente. Ele vai criar uma solução aqui, ó, essa classe aqui eu não vou precisar dela, então eu vou remover. E agora eu vou criar um outro projeto, que agora sim, agora eu vou criar o projeto Web ASP.NET One, e aqui eu vou colocar Loja Esportes Web. E aqui eu poderia usar o padrão MVC, tá? Já aproveitar o scaffold aqui da página de layout, tá? Mas eu vou criar ela com o padrão Entity e depois nós vamos fazendo os ajustes. Eu vou marcar MVC, então uma aplicação MVC vazia. Sem autenticação, depois eu vou implementar na parte da administração e sem hospedagem na nuvem, tá? Vou dar um OK. Tá aqui. Então eu tenho dois projetos. O meu projeto Class Library, onde eu vou definir o meu domínio, e o meu projeto MVC, que vai ser a minha aplicação MVC. Bom, agora eu vou definir, aqui no meu projeto de domínio, eu vou recolher aqui, eu vou definir aqui, ó, poderia clicar com o botão direito e colocar Add New Folder, tá? Eu vou definir uma pasta chamada Entidades, onde eu vou criar as minhas entidades. Vou aproveitar, vou selecionar o projeto e vou mostrar que vou criar uma outra pasta, só que eu vou usar o menu Project, ó, Project New Folder. Eu vou chamar aqui de repositório. Então, no meu projeto de domínio, eu vou definir as minhas entidades e o meu repositório, separado da minha aplicação web. Então, nas minhas entidades, eu vou iniciar, vou clicar com o botão direito e vou selecionar Add Class. E vou selecionar o template Class e eu vou chamar de Produto. A minha classe Produto.
ela vai ser uma classe pública, tá? Só, sempre que eu puder, eu vou procurar evitar digitar. Por exemplo, aqui para definir a propriedade, você dá public, int, né, o nome da propriedade, tá? Então eu estou definindo aqui o product ID. Agora eu vou copiar o resto, tá? Para não ficar perdendo tempo, senão a gente fica perdendo tempo com digitação. Nessa classe produto, note que eu defini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propriedades. E mais uma propriedade virtual. Então, aqui eu tenho o código do produto, o nome, a descrição, o preço, tá? Aqui, ó, eu vou definir ele como... É decimal, né? Tá certo. A imagem, né? No primeiro momento eu não vou definir imagem, mas no final eu vou inserir imagem. Então, eu já vou deixar preparado a tabela. Eu tenho uma categoria ID, que é o código da categoria que pertence a esse produto, e eu tenho uma propriedade virtual chamada categoria. Isso aqui vai permitir eu navegar pelas categorias. É um relacionamento que eu tenho da entidade, entre a entidade produto e a entidade categoria que eu vou criar agora. Então agora eu vou aqui, vou dar project, add class, e vou criar a categoria. Essa classe categoria é bem simplesinha, ela só vai ter o código da categoria. Opa! O resto eu vou copiar, tá? Para ganhar tempo. O nome da categoria e aqui, ó, novamente, uma propriedade virtual, ou virtual, né? Que é uma coleção de produtos. Por quê? Porque aqui no meu mapeamento que eu vou fazer com o meu banco de dados usando o Internet Framework, esse virtual aqui é uma propriedade de navegação, ou seja, ele está dizendo que como categoria tem muitos produtos. E aqui em produto, tá? Eu estou dizendo que eu posso navegar entre produto e categoria. Então, essa propriedade virtual é a propriedade de navegação que existe entre produto e categoria devido ao relacionamento entre as tabelas, que é expresso lá no banco de dados, né? Então, não existe o conceito de chave estrangeira ou chave primária em entidades, mas existe no banco de dados. Então, isso aqui é para fazer um mapeamento entre produto e categoria. Então, eu já criei minhas entidades. Agora, eu vou criar o banco de dados. Então, eu vou usar o SQL Server. Eu abri o meu SQL Server Manejamento Studio. Eu tenho aqui o banco de dados. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou colocar New Database. Aqui, ó, eu vou criar um banco de dados, vou chamar de artigos esportivos. Tá? Vou dar um OK, vou dar um refresh. E, ó, artigos esportivos. Tá? Então agora eu vou criar a tabela, vou clicar com o botão direito em Table, vou dar New Table. Eu vou criar a tabela categoria. O nome da coluna eu já vou digitar categoria ID. O importante é o seguinte, deixa eu marcar aqui. O importante quando você definir, eu vou procurar definir com o mesmo nome que eu defini. É uma categoria, o tipo dela aqui é um int, né? Ela não vai permitir nulls. E esse aqui, ó, é uma chave primária. Eu não vou permitir que exista uma categoria com dois códigos iguais. Tá? A chave primária elimina essa possibilidade. E agora eu vou definir o nome da categoria. Eu vou colocar um varchar de 50. Também eu não vou permitir nulls aqui. Pronto. A nível de banco de dados, só isso que eu preciso. O código da categoria e o nome da categoria. Só falta eu definir uma propriedade aqui, ó, na categoria. Com essa categoria ID, eu vou falar que esse campo aqui, ó, ele é do tipo identity. Com isso, eu estou dizendo que esse campo ele vai ser autoincremental. Olha lá, ó. O incremento vai ser 1 e ele vai começar com 1. Dessa forma, eu não preciso fornecer valores para esse campo. O próprio banco de dados gerencia e ele também garante que esse código nunca vai ser repetido. Ele não permite isso. Muito bem, então agora eu vou clicar aqui em salvar. E eu vou chamar isso aqui de categorias, que é a minha tabela. Bom, a tabela categoria já foi criada. Agora eu vou criar a tabela, vou dar um refresh, né? Ó, ela está aqui. Agora eu vou criar a tabela produtos. Da mesma forma que eu fiz com categoria, eu vou fazer aqui com produtos. Ó. Eu vou abrir e eu vou procurar usar os mesmos. Você vai ver que o tipo de dados no SQL Server pode ser diferente. Produto ID,
vai ser int, né? Não vou permitir nulo. Esse aqui já vou definir como é a chave primária. Seria o código do produto. Então aqui a chave primária elimina a duplicação de código de produto. Então vou colocar um nome, que eu vou colocar nvarchar de 100, não vou permitir nulo. Depois vem a descrição, nvarchar 200, também não vou permitir nulo. Depois vem o preço. O preço aqui no SQL Server é bom usar o money. Não vou permitir nulo. Aqui, vou definir a imagem. Aqui, ó, eu vou usar o tipo var binary max. Aqui eu vou permitir nulo, tá? Porque inicialmente eu não vou fornecer imagem, então eu não posso desmarcar esse campo, senão eu vou ser obrigado a informar a imagem. Então, ó, imagem tipo. Isso aqui é para mim ver qual o tipo de imagem. Aqui vai ser nvarchar. Também vai ser null. E aqui, ó, vai ser a categoria ID, que vai ser o código da categoria, tá? Então, essa aqui, ó, vai ser a chave estrangeira. E essa aqui é a chave primária. Então, vamos verificar produto ID, nome, descrição, preço, a imagem, o tipo da imagem é diferente, o tipo do preço também, o tipo da imagem, né? E a categoria ID, que seria a chave estrangeira dessa tabela que está relacionada com a tabela categoria. Então, eu vou clicar em salvar e vou chamar de produtos. Tá aqui, criei a tabela. Agora, eu vou definir um relacionamento, ó. Aqui no meu banco de dados, ele está dando uma mensagem, tá, que eu tenho que alterar a permissão do usuário. Então eu vou, talvez você não precise fazer isso. Eu vou aqui nas propriedades do banco de dados, vou ter que fazer um ajuste aqui, tá? Isso aqui, ó, talvez você não precise fazer. Eu vou marcar aqui, ó, dar autoridade aqui para todo mundo, só para me criar um diagrama. Dá OK. Ó, vou usar as duas tabelas, né? Então, o que eu vou falar aqui? Eu vou falar aqui, ó, uma categoria, um código da categoria, ela vai estar vinculado ao código da categoria que está em produtos. Aí ele vai definir aqui o nome do relacionamento, eu vou aceitar o padrão, ele define as tabelas e as chaves, né, de cada tabela. Sendo que a categoria ID em produtos é a chave estrangeira e a categoria ID da tabela categoria é a chave primária. Eu vou dar um OK, OK, pronto. Ó, ele criou aqui um relacionamento de um para muitos, onde uma categoria pode ter muitos produtos. Eu vou salvar, vou chamar aqui, ó, produtos, categorias, vou dar um yes, pronto. Criei um relacionamento, tá? Fiz isso apenas para mostrar que isso aqui existe no banco de dados. Como isso é expresso nas minhas entidades? Tá? Através aqui, ó, das propriedades de navegação. Então, aqui eu não consigo definir chave estrangeira, chave. Então, eu uso a definição do relacionamento expresso aqui pela propriedade categoria do tipo virtual, né? E aqui eu tenho, na categoria eu tenho uma coleção de produtos, que é uma relação um para muitos. Certo? Então, já criei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou obter a string de conexão desse banco de dados. Para mim fazer isso, tá? Ó, eu estou no meu SQL Server, está tudo OK. Só falta fazer uma coisa, né? Eu vou criar vou dar um refresh. Eu vou criar algumas categorias. Então, vamos lá. Ó, note que ele me abre vazio, o campo categoria ID, eu não preciso informar o valor, porque ele é do tipo identidade. Então eu vou chamar, ó, vou definir uma categoria aqui chamada artigos esportivos, futebol, vôlei, opa, tá vendo? Eu não informo o valor da categoria, ele coloca automaticamente. Depois vou colocar basquete e natação. Definir 4 categorias. Ó, os códigos são 1, 2, 3, 4. Isso foi gerado automaticamente pelo banco de dados, porque esse campo é uma chave primária do tipo identidade.
Agora eu vou criar na tabela produtos. Eu seleciono. Então, aqui, ó, não vou informar o código do produto, porque é uma chave primária do tipo identidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, bola de futebol. Bem simplesinho, tá? Então, o nome e a descrição eu vou usar a mesma. O preço aqui eu vou colocar R$ 29,90. Imagem eu não vou fornecer e a categoria é 1, né? Lembra que... Opa! Eu defini aqui... Ah, tá. Ó, aqui eu esqueci de definir. Vamos para o design. Eu defini o... Ah, tá. Eu esqueci de definir o campo produto ID como sendo do tipo identidade, tá vendo? Eu não forneci o valor, mas eu quero que ele seja do tipo identidade. Então eu vou dar um yes aqui, tá? E eu vou salvar. Eu havia esquecido disso, tá? Então por que ele reclamou aqui? Porque eu não forneci o valor, tá? Então deixa eu fechar aqui. Agora vamos incluir de novo. Top. Tá vendo? Agora ele já forneceu o valor, tá? Automaticamente. Então vamos lá. Bola de vôlei. Aqui eu vou até copiar, tá? Para não perder tempo. R$ 39,90 no vôlei, a segunda categoria. Depois eu vou colocar bola de basquete, porque basquete é a terceira categoria, né? Aqui eu vou colocar 45 no 3. E aqui, por último, eu vou colocar óculos de natação, que é a última categoria, natação. E eu vou colocar R$ 50. E última categoria 4. Pronto. Criei aqui na tabela categoria, ó, futebol, vôlei, basquete e natação. E criei aqui na tabela produto alguns produtos. Note que em categoria ID informei o código da categoria, da respectiva categoria. Muito bem, então aqui já nós concluímos com a parte do banco de dados. Criei o banco de dados e as duas tabelas que eu vou usar na minha aplicação. Tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa aplicação então. Vamos então agora obter a string de conexão do nosso banco de dados. Para isso, eu posso usar o Visual Studio. Eu vou aqui na janela do View Server Explorer, né? Vai me abrir a janela do Server Explorer. Em Data, ó, eu tenho o Azure, que eu tenho uma conexão com o Azure, tá? E eu tenho aqui um Data Connections, que é a minha conexão local. Eu vou dar um Add Connection. Vou informar aqui, ó, o nome do meu SQL Server local. ./SQL Express. O seu pode ser diferente. E vou lá, selecionar o banco de dados, ó, artigos esportivos. Vou dar um OK. Ó, ele já criou uma conexão aqui. Tá? Aí eu pressiono um F4 aqui, ó, ele vai me abrir a janela de propriedades desse banco de dados, dos artigos esportivos. Ó, a string de conexão aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Vou expandir para você visualizar ela. Olha lá, ó. Então eu vou copiar ela. Por quê? Porque eu preciso informar o Entity Framework qual é a conexão que ele vai fazer. Só que antes de fazer isso, tá, vamos voltar aqui para a nossa entidade e vamos criar aqui na pasta de entidades mais uma classe, que vai ser a minha classe de contexto. Por que é essa classe de contexto? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou usar o Entity Framework com um banco de dados que já existe. Eu posso usar o Entity Framework usando o Code First do zeros, sem ter banco de dados. Ele iria criar tudo para mim. Tá? Eu poderia usar essa abordagem. Mas eu estou usando uma abordagem onde eu estou criando o banco de dados primeiro e eu quero usar o Entity Framework. Então eu vou usar o Entity Framework com o banco de dados existente. Para mim fazer isso, eu tenho que informar ao Entity Framework um mapeamento, né, para ele fazer o mapeamento das entidades com o meu banco de dados, eu tenho que criar um contexto. Então eu vou criar uma classe chamada produto contexto, onde eu vou definir o meu contexto. Eu vou dar um add, só que antes disso, nós temos que fazer uma coisa. Eu tenho que incluir uma referência ao Entity Framework no meu projeto. Vamos lá. Vou aqui na janela Tools, na minha solução. Eu vou no Tools, no Get Package Manager, vou Manage no Get Package for Solution. Aqui, ele já vai cair aqui na janela onde ele vai mostrar os pacotes do repositório.
Entity Framework. Ele já coloca aqui o primeiro. Se ele não mostrar, você digita aqui, ó, Entity Framework, ele vai localizar. Então eu vou clicar em Install, vou instalar nos dois projetos, vou dar um OK. Aqui eu posso marcar o projeto que eu quero instalar, tá? Vou dar um OK, vou aceitar e ele já vai instalar para mim o Entity Framework. Eu estou fazendo isso porque eu vou usar o Entity Framework na classe de contexto. É na classe de contexto que eu vou informar o Entity Framework, fazer o mapeamento da entidade com o meu banco de dados. Note que aqui eu não estou criando o Entity Data Model, né? Eu estou preferindo definir eu mesmo as classes. Isso é mais elegante, tá? Eu poderia vir aqui, ó, Project, Add New Item, vir aqui em Data e criar um AdoNet Entity Data Model, informar o nome aqui, seria o mesmo caminho. Só que é mais elegante, tá? Você não usar o assistente, ele cria algumas coisas que você não vai precisar. Então deixa eu cancelar aqui. Bom, vamos lá. Por que eu tive que definir uma referência ao Entity Framework? Porque eu vou usar aqui uma classe do Entity Framework, é a DB Context. Essa classe aqui, ó, está definida aqui, ó, no System Data Entity. E aqui, agora, para ganhar tempo, eu vou copiar e colar o código, né, da definição dessa classe. Que aqui eu vou definir e informar para o Entity Framework, fazer o mapeamento dessas duas classes que eu criei, ó, da classe categoria e da classe produto, com as tabelas categorias e produtos que eu defini no banco de dados. Então, ó, eu vou copiar e colar, tá aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui, ó? Vamos lá. Deixa eu aumentar o código para você ver melhor. Aqui eu estou usando o Entity Framework, ó, através do System Data Entity, e estou definindo um construtor onde eu tenho uma conexão chamada conexão esportes. Você já vai entender o que eu vou fazer com esse nome de conexão. Aqui eu estou definindo, quando você inicializar a aplicação, o contexto vai ser inicializado e esse método aqui, ó, onModel_creating, o que ele vai fazer? Eu defini ele aqui, ó, para inicializar o banco de dados. No meu caso, o que eu estou definindo? Eu estou definindo um mapeamento entre produto e produtos e entre categoria e categoria, que vai ser as minhas entidades. E eu estou falando para ele aqui, ó, que ele só vai criar o banco de dados se ele não existir. E as informações do banco de dados está aqui no meu produto contexto, que é essa classe. E como que ele vai saber qual é o banco de dados? Está vendo a conexão aqui, ó? Então eu vou aqui no Solution Explorer. Então eu vou copiar o nome, eu vou aqui na Solution Explorer, seleciono o banco de dados, dou um F4, obtenho a string de conexão, vou aqui na aplicação web, abro o web config, vou aqui no final e vou definir aqui, ó, uma string de conexão, connection string. Vou colocar add name. Qual vai ser o nome? O nome vai ser aquele que está definido aqui, ó, conexão esportes, que essa é a conexão que ele vai tentar. E qual que vai ser essa conexão? Aí eu vou definir connection string. E agora, deixa eu voltar lá que eu, mais uma vez, vou lá no meu banco de dados, seleciono aqui a string de conexão, vou para o web config e copio aqui. Olha lá, ó, artigos esportivos. Ficou faltando aqui eu definir o que? O provider name. Porque é um banco de dados SQL Server, então o provider name é System Data SQL Client. Pronto. Agora, o Entity Framework ele vai saber que o nome dessa conexão se refere a esse banco de dados. Então, quando essa classe for instanciada, ele vai verificar essa conexão, verificar que o banco de dados existe e não vai criar o banco de dados, vai fazer o mapeamento definido aqui, ó, pela classe DBC. Agora eu vou criar um repositório. Tá? Eu poderia facilmente vir aqui criar o controlador, né, e acessar direto, mas o que eu vou fazer? Eu vou criar um repositório. O que o repositório é? Olha, todas as consultas que eu fizer,
eu vou acessar as entidades, que vai acessar os repositórios, que vai acessar o banco de dados. Eu não vou acessar direto. Então, essa camada aqui vai abstrair, tá, a minha camada de acesso a dados da minha camada de apresentação, tá, esse repositório aqui. Então, eu vou aqui no repositório, vou selecionar a pastinha repositório e vou dar Add Class. Então, eu vou criar o repositório. E o repositório ele pode ser criado de diversas maneiras. Você pode criar um repositório específico, tá? Ou você pode criar um repositório genérico. Nós vamos criar um repositório genérico. Então vamos lá, eu vou dar Add Class, vou colocar e vai ser uma interface, tá? Então vai ser, não é classe, vai ser uma interface e repositório. Então, eu vou definir uma interface. O que é uma interface? Uma interface ela é um contrato. Numa interface, você não define implementação, você define apenas o corpo do método. Porque a interface ela vai ser utilizada pelas classes que a implementarem para criar e definir aquilo que foi especificado na interface. Bom, eu vou chamar ela de repositório, vai ser uma interface. Está aqui, ó. Eu vou definir ela como public. E como ela vai ser genérica, eu vou chamar ela como sendo uma classe genérica do tipo T. O que é o T ali? O T ali ele representa a minha classe genérica. Então eu tenho que informar que T aqui é uma classe. Tá vendo? Eu falei aqui que eu tenho uma interface. E aqui agora na interface eu vou definir uma assinatura do método que vai me retornar enumerable T, e eu vou chamar de produtos. Então eu defini aqui na minha interface, eu vou definir mais contratos aqui nessa interface, mas por enquanto eu estou definindo uma lista de produtos. Eu quero obter uma lista de produtos, que vai ser meu catálogo. Muito bem, a interface está definida. Então agora eu vou na pasta repositório, vou selecionar outra classe e agora eu vou chamar essa classe de produto repositório, porque é aqui que eu vou implementar a interface do meu repositório. Então essa classe produto repositório ela vai ter que implementar essa interface. Essa interface aqui, como eu falei, você pode ver, eu não defini a implementação do método. Eu tenho um método aqui chamado produtos que vai me retornar uma lista de um tipo T. Esse tipo T é uma classe. No meu caso aqui, essa classe produto repositório, ela vai ter então que implementar a interface e repositório. E qual é a classe que ele vai passar? A classe produto, porque ela refere-se a produto. Deixa eu aumentar aqui para você visualizar melhor. Aqui ele está reclamando porque eu vou ter que definir o namespace domínio entidades onde está o meu produto. E aqui o que eu vou fazer? Novamente eu vou copiar e colar. Aqui no produto eu vou ter que acessar definir uma instância do meu produto com texto, tá? Por quê? Porque aqui é que está a minha conexão com o banco. No construtor eu vou receber esse contexto e vou atribuir ao contexto. Depois, ó o método aqui sendo implementado. Se eu remover isso e eu compilar, olha lá, ele vai reclamar dizendo que essa interface aqui ela não implementou o repositório. Então deixa eu voltar aqui para a minha implementação. Então, ó, eu tive que implementar o método produtos. Eu chamei de produtos, tá? Podia chamar get produtos, todos os produtos. O importante é que aqui vai retornar uma lista de produtos. Então, no meu repositório aqui, na minha classe produto repositório, que está implementando a interface e repositório genérica. Então, depois eu vou criar uma classe categoria repositório, que aqui vai ser categoria, né? Então, aqui ele vai me retornar uma lista de... Olha aqui, eu tenho acesso no contexto, olha lá, ó, produtos. Como que ele sabe que tem produtos lá? Aqui, ó, no meu contexto, ó, eu informei para ele. Eu estou mapeando as coisas, né? Ele vai lá no meu banco de dados, usando a conexão, faz o mapeamento. Produtos, e eu quero retornar uma lista.
Aqui já está tudo ok, vamos dar um build. Então já defini. Opa, aqui acho que copiei uma. É isso mesmo, né? Vamos verificar aqui, ó. Esse fecha com esse produto repositório. Tá certinho. Vamos dar um build na solution. Agora, eu já criei as entidades. Já criei o contexto. Já criei o banco de dados. Já criei o repositório. Já implementei o repositório. Só falta agora eu criar um controlador e exibir os produtos. Então vamos lá, eu vou na pasta controller, deixa eu ver aqui na pasta, e vou dar um add controller. Peraí, antes vou dar um, deixa eu selecionar a solution, dar um build aqui em tudo para ver se não tem nenhum erro. Beleza, tudo correto. Então agora eu vou lá na pasta, na minha aplicação MVC, no controlador, dar um add controller. Vou escolher o scaffold MVC5 controller, vou dar um add, vou chamar de produto. Ele vai criar um controlador. Deixa eu aumentar o código para você visualizar. E agora, nesse controlador, eu vou definir o meu acesso. Eu tenho que acessar, eu tenho que exibir uma lista de produtos. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Ó. Vamos lá, eu vou criar aqui uma instância do meu repositório. E eu vou chamar essa instância de repositório. Repositório produto. Aqui ele está reclamando porque eu tenho que definir... Bom, eu estou tendo que acessar aqui o repositório produto. O que eu fiz, que eu esqueci de fazer, eu tenho que incluir uma referência. Para mim, o meu projeto web enxergar o meu projeto domínio, eu tenho que vir aqui, selecionar Add Reference, vir aqui em Solution e marcar. Ó. Agora, eu marcando assim, o que ele vai fazer? Ele vai incluir aqui, ó, no projeto web, uma referência ao domínio, que é o meu projeto Craslab. Sem isso, eu não consigo enxergar nada do que está aqui. Então, agora sim, agora ele vai enxergar, ele vai falar que eu tenho que colocar um usezinho ali, tá? O repositório e para o produto, tá vendo? Eles são diferentes. Então, ó, eu vou criar uma instância do meu repositório, né? No controlador, no construtor, eu vou criar um construtor aqui do meu controlador e eu vou chamar aqui de repositório produto. Eu vou criar uma instância, tá? Produto, repositório. E vou criar uma instância do produto contexto. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu preciso acessar as minhas entidades. A informação das minhas entidades está no contexto. Ó. Então eu tenho que dar um new aqui para ele fazer a conexão e fazer o mapeamento. Tá? Sem isso ele não consegue enxergar as entidades. Tá? Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que numa aplicação de produção a gente usa a injeção de dependência. Tá? Então na verdade no controlador eu coloco aqui esse produto repositório, isso aqui, ó, eu colocaria aqui, ó, e estaria usando um framework de injeção de dependência para injetar independência. Aí eu não precisaria usar esses news aqui. Tá? Mas se eu fizer isso aqui, o curso vai ficar mais complicado. Eu vou ter que instalar um inject, eu vou ter que instalar, depois eu vou ter que configurar um inject, depois eu vou ter que fazer as referências. Então, eu preferi não usar a injeção de dependência aqui nesse projeto, tá? Mas você saiba que numa aplicação de produção isso é indispensável, certo? Então aqui, ó, é por isso que eu estou usando um new, isso não é legal. Então para eliminar isso aqui, ó, tudo isso aqui, bastaria eu injetar aqui num construtor a dependência. Agora, eu já consigo acessar as minhas entidades, tá? Porque eu tenho uma instância do repositório e eu estou criando uma instância do contexto que está me retornando aqui, ó, o meu repositório. Então eu tenho acesso ao repositório de dados. No repositório, eu já tenho aqui uma definição para me retornar uma lista de produtos. É isso que eu quero.
Então aqui nesse view aqui, ó, eu vou mudar o nome dessa action aqui, ó, eu vou chamar ela de catálogo. Um catálogo de produtos. E aqui, ó, eu vou retornar uma view, né? E essa view, ela vai ter que me retornar um produto. Então eu vou acessar o repositório produto, o método produto. Pronto, eu já tenho acesso à lista de produtos. Basta eu criar uma view aqui, vou dar um add view. Tá? Antes, deixa eu dar uma compilada aqui, dar um debug, dar um build, né? Para ver se está tudo certinho. Vamos aguardar aqui. Vamos lá criar a view agora. Add view. Aqui, ó, a view vai ser catálogo. Eu vou criar uma view vazia, tá? O model class vai ser produto. E o contexto vai ser o produto contexto, certo? Não vou definir uma referência aos libraries, mas vou usar a página de layout. Então aqui você vai notar que ele vai criar aqui uma pasta de scripts. Ele vai criar uma pasta shared e vai colocar um arquivo de layout aqui, ó, na hora que eu fizer isso. Para criar essa view. Porque eu marquei ali para ele. Então o scaffold, ó, ele está fazendo o trabalhinho dele por trás dos panos. Ele vai, né? Então, ó, o que ele fez? Olha lá, ó. Ele criou, o domínio, vamos remover, ó. Ele criou uma pasta content, definiu o Bootstrap, que ele vai usar o Bootstrap, tá? Definiu uma pasta de script, eu já incluí o jQuery e incluí uma página de layout, ó. Essa página de layout, ela está aqui, ó. Eu não quero essa página, por enquanto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover, vou dar uma simplificada nela. O que eu preciso aqui? Esses aqui eu não preciso. Esse aqui, ó, eu não preciso disso. Esse div aqui também não preciso. Esses scripts de baixo aqui eu não preciso. E aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, macorati.net. Só preciso do render board. Por quê? Porque é aqui que vai ser renderizada as minhas views. Lembre-se do conceito da aula de render board. Muito bem, eu tenho um layout aqui e vamos ver a nossa catálogo aqui, ó, ela está vazia, tá? Então aqui, para ganhar tempo, vou apagar isso aqui, ó. E vou fazer uma correção aqui antes de copiar e colar, ó. Eu não quero uma lista de produtos? Quero. A diretiva model aí, ela está indicando que o meu modelo de domínio aqui para essa view é um produto. Então, mas eu não quero um produto, eu quero uma coleção de produtos. Então eu tenho que falar que eu quero enumerable. Quero uma lista desses. Muito bem. Porque eu vou dar um for each. Agora eu vou copiar e colar porque digitar essa tags é muito chato. Viewback é catálogo de produtos, catálogo de produtos. Ó, ele está dando for each no meu model. Meu model o que é? Uma lista de produtos. Ele vai exibir o nome, a descrição e o preço. Justamente o que tem aqui no meu domínio, ó, do produto. O nome, a descrição e o preço. Só isso que me interessa. Aqui eu estou usando o toString C, ele vai dar uma formatada no preço conforme as minhas configurações regionais e vai exibir o símbolo da moeda local aqui, que é o real. Beleza, então eu já posso executar. Quando eu executar, eu vou ter aqui, ó, o meu catálogo de produtos. Não, pera aí. Eu tenho que fazer um negócio aqui antes, que eu esqueci, tá? Deixa eu vir aqui na view aqui, ó, application start. Vou mudar o nome aqui de home e vou colocar produto. Opa, tem que parar a aplicação. No road config, ele está mapeado, né, a rota padrão para home index. Eu não tenho controlador home, eu tenho um controlador produto e eu tenho uma view catálogo. Então eu vou falar para ele, opa, vim aqui chamar a view catálogo do controlador produto. É isso mesmo, né? Produto, catálogo. Só que antes de executar, eu vou fazer um pequeno ajuste aqui, que é muito importante, que eu esqueci, tá? Nessas minhas entidades aqui, ó, como eu estou mapeando, eu vou na produtos aqui, é muito importante eu fazer o seguinte, eu informar para o Entity Framework qual é a tabela para onde eu estou mapeando. Geralmente, porque ó, se eu informar, ele vai procurar a tabela produto. Eu esqueci. E produto, a tabela produto não existe. Por quê? Porque eu criei a tabela com o nome produtos e não produto. Então eu vou ter que definir aqui, ó, vou ter que usar um using system component model data annotations e o schema.
Por que eu estou usando esse namespace? Porque eu vou ter que definir um atributo aqui chamado table. E eu tenho que falar para ele, ó, essa entidade aqui, ó, você mapeia ela com a tabela produtos. Eu esqueci disso. E a mesma coisa eu vou fazer com... Vou copiar aqui, ó. Deixa eu copiar esse esquema aqui que é mais... Vou na categoria e vou falar a mesma coisa para ele. Eu falo, ó, table, categorias. Por que eu tenho que fazer isso? Porque, como eu estou fazendo isso via classes pouco, tá? O Point Framework tem uma convenção, e a convenção dele é buscar pela tabela com o mesmo nome da entidade. E, só para lembrar, ó, eu criei categorias e produtos. Então ele não ia achar. Eu esqueci desse detalhe. Agora vamos dar um debug e vamos executar na nossa aplicação. Vamos voltar aqui para a nossa entidade, ó, tudo certo, né? Deixa eu fechar tudo aqui. Só vou confirmar aqui no produto controle a lista aqui. E agora eu vou executar. Opa! Outra coisa que é importante, ó. Como eu tenho duas aplicações, uma Class Library e uma web, é importante eu clicar sobre a aplicação web e falar, ó, Set as Startup Project. Como eu tenho dois projetos, quando eu mando ele executar a solução, eu tenho que falar para ele qual o projeto que está iniciando, né? Eu vou falar que é a minha aplicação web, agora sim. Está aqui, ó, nosso catálogo de produtos. Bem diferente do que nós queremos chegar, que é esse aqui, né? Mas nós vamos chegar lá. Então está aqui, ó. Aqui não tem estilo, não tem nada, mas aqui nós já acessamos a nossa tabela de produto. Já temos um layoutzinho aqui fajuto. É bem simples. Para terminar, eu quero deixar um artigo aqui. Se você ficou dúvida com utilizar o padrão repositório, eu tenho um artigo no portal macorad.net, onde eu explico certinho o uso do padrão repositório. Você está vendo? Eu crio uma aplicação de exemplo, tá bem mais complexa do que essa, tá? Então essa aqui vai ajudar a complementar aqui o teu conhecimento. Então nós vamos parar aqui e na próxima aula eu vou implementar a navegação, porque aqui eu só estou exibindo todos os produtos, né? Eu quero navegar. E também eu vou aplicar os estilos. Aí nós vamos ter uma coisa bem parecida com essa aplicação que nós estamos vendo. E na outra aula eu vou implementar o carrinho de compras. Então vamos ficar por aqui, até a próxima.